E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de Brasileirão da 30ª rodada. E galera, a vantagem do São Paulo, que era larga, que era gorda, agora é muito magra. É apenas um ponto para o vice-líder internacional. Vamos a essa rodada, né? Vamos a esse jogo do São Paulo. O São Paulo foi enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, aliás, um local onde o São Paulo difícil ter resultados positivos e dessa vez esse tabu prevaleceu, né? Não foi uma vitória do Atlético, mas foi um empate. Aliás, um empate que poderia ter terminado ainda mais amargo para o São Paulo, porque o São Paulo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim das duas equipes, a gente tem que ser honesto. Na segunda etapa, o São Paulo melhorou demais, começou a pressionar mais, começou a render mais, mas na minha opinião, né, o Fernando Diniz até falou, né, quem teve as chances mais claras aí, mais claras não, mas quem jogou mais para vencer a partida foi o São Paulo, e pelo volume de jogo eu não discordo do Fernando Diniz, mas minha opinião, quem teve as chances mais claras de ampliar o placar foi o Atlético Paranaense, né, obrigou o Thiago Volpe, quando a partida estava em 1-1, obrigou o Thiago Volpe a fazer uma grande defesa, e pro lado do São Paulo não teve uma chance que, claro, teve chances perigosas, mas não uma chance onde o goleiro teve que ser altamente decisivo, como foi esse do Thiago Volpe. Então, apesar da fala do Fernando Diniz, ele é um cara que parece muito o Rogério Ceni no discurso, né? Que, que ele avalia a partida e não o resultado, mas o que dá ponto, o que dá título é o resultado. E sim, infelizmente o Fernando Diniz ele tem que cair na realidade, né? Porque óbvio que ele não pode se perder no caminho, se desesperar, ele tem que tirar coisas boas da partida, mas o que consagra, o que dá ponto e o que dá o título são resultados. Você pode ser um time que está jogando muito mal e ele pode ser campeão. Por quê? Porque o cara vai atrás dos resultados. Então não adianta o Fernando Diniz sempre ficar com esse discurso de que jogamos bem, é, é, tivemos mais volume de jogo. Tudo bem, teve todos esses aspectos, mas o primeiro tempo foi ruim. Um São Paulo muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver quando liderou o campeonato, continua a liderar, óbvio, mas quando liderou com ampla vantagem para os rivais, hoje já não é o mesmo São Paulo, até porque os times hoje já sabem como lidar com esse jogo do São Paulo. Adianta a marcação, força um erro de saída de bola e o gol do Atlético Paranaense saiu desse jeito. Né? Marcação adiantada, um erro de saída de bola do São Paulo e terminou com o gol do Renato Kaiser. Né? O São Paulo descontou com o Tietê, um chute de fora da área. Curiosamente, o Tietê, né? O cara chamado de perninha pelo Fernando Diniz, fez um golaço, a bola foi desviada, mas não deixa de ser um golaço. E essa é uma das coisas que eu não entendo nesse time do São Paulo. O São Paulo teve, é, é, quando vivia aquela grande fase de fazer muitos gols, o São Paulo mostrou para todo mundo que é um time que tem bons batedores de fora da área, bons chutadores de fora da área. E o time parece que perdeu, né? O time começa a fazer isso quando já está ganhando. O time precisa fazer isso mais vezes, né? Ainda mais em jogos como esse, quando a partida está difícil, quando o adversário está dificultando muito, quando o adversário sabe como marcar. Eu acho que essa é uma arma que o São Paulo tem que usar e não é só no toque de bola fazer um gol e aí sim decidir chutar de fora da. Não, essa é uma. Tem que ter opção. O São Paulo tem que ser um perigo, não só no seu toque de bola, que é muito rápido, que é veloz, mas também nesses chutes de bola de fora da área. Tem que ser um time capaz de surpreender. Né? E nessa partida, mais uma vez, o São Paulo que poderia ter saído com a derrota, que eu falei, a grande defesa do Thiago Volpe. Então, é mais uma partida em que o São Paulo não vence, né? Já são 3 rodadas e a pressão começa a aumentar. Né? A pressão começa a falar mais alto. A cobrança começa, o volume da cobrança começa a aumentar. Né? Isso naturalmente acaba gerando estabilidade. Né? A discussão que teve o Fernando Diniz com o Tietê, minha opinião, tá? Pessoal, a gente não sabe, obviamente, o que acontece internamente. Isso teve um peso muito grande. Você olha a expressão do Tietê, foi eleito
o craque do jogo, né, pela TV Globo, e, e você vê na cara dele, assim, a cara de abatimento, a cara de desânimo. Você vê que, minha opinião, repito, a minha opinião, a gente não sabe se é isso. O Tietchan pode vir desmentir depois todo mundo, mas pela expressão dele, ele tá abatido, cara. Houve um racha, né? Aquele relacionamento que era bom, não tá da mesma forma. Pode ter perdoado, ok. Eles podem ter conversado, legal, mas repito, assim, a gente fala o que a gente vê, e pelo que a gente vê das palavras do Tite, a forma como ele, ele se dirigiu para a cama, a expressão facial dele, não era porque empatou a partida, tem coisa a mais ali, tá? E isso é preocupante, cara. Assim, é preocupante porque o São Paulo chega numa altura do campeonato onde os seus principais concorrentes começam a crescer de novo, a melhorar o rendimento, passaram por, obviamente, momentos de instabilidade por conta de Covid, torneios alternativos, e agora não tem mais isso, né? Os times voltam a melhorar o seu rendimento e o São Paulo vê essa distância cair. O São Paulo perde rendimento, né? Então, claro, existe aquela instabilidade, aquela oscilação que é natural, mas chama atenção porque são 3 rodadas seguidas, né? Não é uma rodada em que o São Paulo é, é, vence uma partida e perde outra, vence uma e perde outra. Não, são 3 seguidas, né? É isso que chama muita atenção, tá? E eu fui um daquela turma que falou que o São Paulo muito provavelmente seria campeão, que cravou o São Paulo como campeão brasileiro. Eu já tenho minhas dúvidas agora, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, né? Eu falo mais de uma vez aqui no podcast, né? Assim, tem gente que não gosta de queimar a língua, né? Tem cara que fica bravo. Eu não, cara, eu gosto porque essa é a mágica do futebol, né? Essa é o grande barato do futebol, é o poder de superação. A gente viu o Internacional, que foi eliminado da Libertadores, teve a saída do Eduardo Cudê, começou a entrar em queda livre na tabela e de repente começa a render. E de repente vem 6 vitórias consecutivas, né, sob o comando do Abel. Então, assim, esse é o grande barato do futebol. E para mim, nesse momento, claro, o São Paulo ainda é o favorito por tudo que já mostrou, por ser o atual líder, né, com apenas 1 ponto de vantagem, mas a vantagem é bem magra, mas ainda é o líder. Então, para mim, o São Paulo ainda, eu não olho para aquelas estatísticas de chance de título, tá? Porque esse daí considera é, é, essas chances de título consideram várias coisas, né? Campanha do time fora de casa, adversários diretos. Então, eu não olho para isso, né? Eu gosto de olhar mais pelo momento. E o momento do São Paulo não é bom. Claro, não é bom, mas ainda para mim é o favorito porque é o atual líder, né? E o São Paulo passou por momentos difíceis e mostrou poder de reação. Então eu imagino que o São Paulo ainda tenha condições, tá, de se superar, de recuperar a confiança, né? Eu acho que o São Paulo perdeu muito da confiança, né? A gente viu lances do Brenner, o Gabriel Sara, os dois tiveram boas oportunidades e chutaram para fora, né? E se fosse há um mês atrás, é o típico lance que os dois não perderiam. Eles colocariam a bola para a rede e matariam a partida. Então, você vê como é que é o momento, né? Como é que é a falta de confiança, né? 3 rodadas com resultados negativos, a pressão sobe e os erros começam a aparecer, né? E esses erros de saída de bola não é de hoje que eu falo e outros e vários outros comentaristas falam, né? Esses erros de saída de bola do São Paulo vem acontecendo há muito tempo e o Fernando Diniz não vem mostrando para todo mundo que ele é capaz de se reinventar. Acho que essa tem que ser a grande preocupação do torcedor são paulino. O Fernando Diniz, quando o momento fica crítico, ele se prende ainda mais naquilo que ele acredita. E isso é prejudicial, isso é ruim, tá? Porque você tem que ser capaz de surpreender o seu adversário. Lógico, você tem uma forma de jogar, mas para você recuperar a confiança, você precisa de um resultado positivo. E como é que você consegue isso, né, com os adversários sabendo como você vai jogar, sabendo a forma como você vai jogar? Você precisa surpreender, você precisa mudar alguma coisa. E o Fernando Diniz já mostrou várias vezes, em várias ocasiões, que ele não é capaz
de surpreender os adversários. Então, o momento é crítico, na minha opinião, tá? E a partida derradeira, a partida decisiva, tá? Para mim, acho que para o São Paulo nesse, nessa reta final de Campeonato Brasileiro, é a partida com o Internacional, tá? Se o Internacional vence, se empata, ok. Eu acho que ainda dá um certo fôlego, não dá moral, mas dá para, não perde a confiança. Acho que isso é mais importante. Não dá moral, mas não perde a confiança. Agora, se de repente perde do Internacional, aí eu acho que o título vai por água abaixo. Aí eu me arrisco a dizer que o São Paulo deixou escapar, eventualmente deixa escapar o título do Campeonato Brasileiro que estava praticamente nas mãos, pela vantagem de pontos, pela forma como jogava, né, amassando os adversários. Isso a gente já não vê mais, né? E repito, minha opinião, né? A gente é o que eu falo assim, acho que não tem demérito em dar uma opinião, né? Em você fazer uma projeção, porque a gente avalia o momento, né? Essas projeções elas são falhas, porque a gente avalia o momento. E em questão de um, dois jogos, o bom momento pode ir por água abaixo, né? Mas a gente avalia o momento atual. E o momento atual do São Paulo é esse, assim, é de um time instável, é de um time que é previsível, é de um time que os adversários sabem como se portar, sabem como surpreender. Então, o momento é crítico e para mim a partida derradeira é a próxima rodada contra o Internacional, que se vencer assume a liderança e aí a confiança vai por água abaixo, né? Aí é, é, vem crise, vem pressão e já não tem mais tempo suficiente para o São Paulo lidar com essa pressão e, e, e recuperar a ponta da tabela, né? Porque já chegou num estágio onde você não tem mais esse tempo, né? De você vão parar, vão pensar, vão se recuperar e não dá mais. Assim, o momento agora tem que pisar no acelerador, tem que fazer acontecer porque o campeonato já está acabando, né? Então vamos acompanhar, vai ser uma grande partida, uma partida eu acho que define o, o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Claro que eu repito, é uma projeção, porque a gente imagina que uma derrota vai acabar com a confiança da equipe, né? E a gente já viu o São Paulo passar por algumas crises esse ano. Essa, se acontecer de novo, vai ser só mais uma que aí viria a atrapalhar mais uma vez o time do São Paulo, tá? É lamentável, assim, a gente ficar triste porque pelo o futebol que a gente viu do São Paulo, um futebol agressivo, ofensivo, né, que em certos aspectos até lembrava o Flamengo do ano passado, não, de 2019, né? A gente está na temporada de Campeonato Brasileiro, temporada de 2020, mas estamos em 2021, né? Já, né? Então, mas o Flamengo de 2019, né? Lembra em certos aspectos no sentido de que era um time que fazia um, dois gols e continuava pressionando, continuava amassando o adversário para sair com um grande resultado, né? Então lembrava muito e era animador. Agora não. Agora é desanimador ver o São Paulo jogar um time óbvio, um time que os adversários sabem como vai jogar, que um time que não sabe se reinventar, não sabe surpreender e claramente já com sentindo um pouco de desgaste, claramente já com um pouquinho menos de confiança. Então por isso que eu falo, é decepcionante essas 3 rodadas do São Paulo, mas eu repito, né? É o que eu falei no começo. Essa é a grande, acho que é a grande mágica do futebol. O São Paulo pode vir jogar contra o Internacional, pode ir jogar contra o Internacional em Porto Alegre e fazer um partidaço e se colocar mais uma vez como o grande favorito da competição. Isso pode acontecer também, né? Então é, é, é um grande, acho que é uma grande partida e é uma partida que vai definir muito do futuro do São Paulo, na minha opinião. O Internacional acho que vive um grande momento, mas o Internacional ainda se vê como um patinho feio, a gente pode dizer assim, né? De um time que está almejando, que não é favorito, mas que está almejando. E isso naturalmente acaba tirando um pouco da pressão, né? Os jogadores soltam um, um, tiram um pouco mais do peso, né? Porque a responsabilidade é do cara que está no topo, né? Ele tem a responsabilidade de vencer, ele tem a responsabilidade de manter a vantagem. A gente está como um aspirante, né? Então acho que isso pro Internacional é bom,
porque tira aquela pressão de você ser líder, de você ter a obrigação de vencer todas as rodadas, de ver os adversários na cola, abrindo vantagem, tirando vantagem, e eu acho que nesse aspecto é bom, nesse momento para o Internacional, porque dá confiança e é um momento que todo mundo está falando, é um momento derradeiro, é a hora de você mostrar se você quer ser campeão ou não, e o Internacional vem fazendo a sua parte, né, com 6 vitórias consecutivas, né. Então vamos falar já desse Internacional, porque o Internacional venceu o Fortaleza, né, 4-2 no Beira-Rio, uma partida que parecia que ia ser fácil, abriu 2-0 e de repente o Fortaleza reage, consegue empatar, mas aí o Inter consegue acalmar os ânimos, faz mais 2 gols e curiosamente os 4 gols do Internacional, o último gol foi contra, mas curiosamente os 4 gols do Internacional pelo lado esquerdo, né? Chama a atenção porque assim, você está tomando 1, 2, 3 gols pelo lado esquerdo, pelo lado direito da defesa, no caso, e você não vai fazer nada, né? Então chama atenção esse aspecto, né? O, o que o Enderson Moreira fez, né? Não sei, ele viu o Internacional construir essa vantagem pelo lado esquerdo, não fez nada e depois ainda o golpe de misericórdia foi um gol contra do Carlinhos. Então é, é, são coisas que chamam a atenção, porque o que isso quer dizer? Tem gente falando, não quer dizer nada. Claro que tem muita coisa aí, né? Se você toma 4 gols pelo mesmo lado do campo, isso quer dizer que é um lado fragilizado e que você precisa trabalhar, né? Isso mostra para os futuros adversários que esse é o caminho, né? Que existe um buraco ali, que existe um problema ali e que o seu time não é capaz de sanar durante uma partida. Então mostra muito, tá, da capacidade do Enderson Moreira de mudar a postura do seu time, o esquema tático com a partida rolando. E isso não aconteceu, aparentemente, né? Porque é o que eu falo. Assim, pode ter sido uma fatalidade, beleza. Assim, foi uma partida casual, mas é o que eu falei, deixa um sinal de alerta para os futuros adversários. Fica uma dica, né, um caminho de onde procurar um gol para cima do Fortaleza, né? Então foi uma grande exibição do Internacional mais uma vez e o Abel Braga falou assim, muitas pessoas já tiravam a gente dos favoritos, já diziam que o Inter não não disputaria o título e tá aí, ó, o time reagindo, o time com um, um grande volume de jogo e pode dizer que até inesperadamente recuperou a confiança e volta mais uma vez como um dos grandes favoritos a disputar o título dessa temporada, né? Então acho que é um grande trabalho que vem fazendo o Abel e eu tinha dito que assim, me surpreende, tá, em certos aspectos, porque eu achei que o trabalho do Rogério Ceni no Flamengo seria muito mais expressivo do que o do Abel no Internacional, e é o oposto, né? A gente vem vendo o oposto, um grande trabalho que faz o Abel no Internacional e um trabalho bem modesto que vem fazendo o Rogério Ceni no Fortaleza. Então, chama atenção, né? Eu queimei a língua também nesse aspecto, né? Que eu achava que o Rogério Ceni precisaria de, óbvio, de algum tempo, mas já deu tempo, né, dele fazer esse time engrenar, desse time embalar e aparentemente nessa temporada não vai acontecer mais, né? Aparentemente, tudo é possível, a gente torce para que sim, né? Para que a temporada fique ainda mais apimentada até o final, mas é pela sequência, é o que eu sempre falo e eu repito, é o momento, né? É o momento. Foram 3 rodadas ruins do São Paulo e 3 rodadas ruins do Flamengo também. Então, por isso que eu falo, assim, é o momento, né? O Flamengo tem um jogo hoje e contra um time que está na zona do rebaixamento e assim como eu falei do São Paulo, né? A próxima rodada contra o Inter é a derradeira. Eu acho que esse jogo contra o Goiás vale muito para o Flamengo, né? Pode ser uma partida derradeira para o Flamengo, porque mais uma derrota, eu acho que aí desmoraliza totalmente, o time perde a confiança e eu acho difícil o Flamengo. G6, G4 é outra história. Agora, título, eu acho que o time perde fôlego, muito fôlego,
para a disputa do título, né, que já está um pouco distante, vê os líderes se desgarrarem e naturalmente isso mexe com a confiança do elenco, né? Então eu acho que é uma partida importante para dar moral para esse time do Flamengo, essa partida contra o Goiás, tá? Vamos seguir, eu estou falando de Flamengo já, mas o Flamengo é o quinto colocado, ainda tem a partida para acontecer, falar de Atlético Mineiro, porque o Atlético vem oscilando, né? E essa é a oscilação que a gente imaginaria normal, né? Se pensasse em São Paulo, né? Vence uma partida, perde outra, vence, depois empata, venceu. O Atlético Mineiro fez o seu papel. O São Paulo derrapou mais uma vez e o Atlético não deixou escapar essa chance. Dessa vez o Atlético não deixou escapar a oportunidade, fica a 4 pontos do São Paulo e uma grande partida contra o Atlético Goianiense, foi 3-1, destaque para o gol do Johan, né? Que golaço que fez o Johan, ele mata de peito, chuta não deixa a bola cair, né? Ele chuta de primeira e faz um golaço, a bola vai no ângulo, acho que o grande destaque da partida foi esse gol do Johan, né? Não tem como deixar de falar porque é um lance plástico, né? É um lance bonito, é um lance para entrar aí para entrar na eleição aí dos gols mais bonitos desse campeonato brasileiro, sem dúvida nenhuma. Um grande gol, um belíssimo gol, né? A gente tem que destacar porque não é comum a gente ver esse tipo de lance, então quando a gente vê, a gente tem que dar moral, né? A gente tem que elogiar, tem que dar o destaque e o Galo construiu a sua vantagem, fez 3 gols, né? Jair, Júnior, Alonso. O Atlético descontou com o Janderson e ficou por isso mesmo, 3-1, mais uma vitória para o Atlético Mineiro, que também está no páreo. O Atlético Mineiro está na briga. O Atlético Mineiro é um dos favoritos ao título. Claro que estatisticamente é um pouco menos chances de título do que o Inter e o São Paulo, claro, porque é o terceiro colocado, mas sem dúvida nenhuma é um time que está na briga, né? Porque Sampaoli é um cara que, se tem um cara que sabe surpreender, é o Sampaoli, né? E ele está mordido, né? Sem dúvida nenhuma, ele está mordido por ter liderado o campeonato, por ter perdido a liderança, né? E ele quer esse título, né? Ele quer esse título porque o ano passado não aconteceu. Ele quer o título agora. O Atlético precisa mostrar mais, precisa ser mais consistente, precisa engatar uma sequência de pelo menos umas 3 vitórias para aí deixar o cartão de visita, né? Ó, tô aqui, tô na briga e eu não vou deixar escapar, né? Eu tô querendo. Tem que jogar pressão para os adversários. O Atlético Mineiro não vem conseguindo jogar essa pressão para os adversários, né? Esse é o ponto. Não consegue engatar aí umas 3 vitórias consecutivas para assustar, né? É um time que a próxima partida do Galo, pode ser que empate, pode ser que perca, né? É um resultado normal. Se espera que ganhe, mas o empate ou a derrota é muito possível também, né? Porque o que eu falei do Fernando Diniz vale para o Sampaoli. É um cara que os adversários sabem como jogar contra, é um esquema tático que os adversários sabem, já entendem bem e que durante a partida ele não consegue mudar, ele não consegue surpreender. Por isso que é um problema, né? Assim, o que eu falei do Fernando Diniz vale para o Sampaoli também. É um grande treinador, um cara obcecado por vitórias, um cara que cobra muito, assim como o Fernando Diniz, mas ao longo da partida, ao longo de não só de uma partida, né? Todas as partidas joga da mesma forma, então os caras já sabem como o Galo vai jogar e ao longo da partida, quando o cenário é ruim para o Atlético, ele não consegue surpreender, ele não consegue mudar a forma de jogar para surpreender o adversário. Esse é o problema do Galo, mas sem dúvida nenhuma é um time que está na briga, pelo elenco que tem, pelo investimento que fez, é um time que está no páreo. Tá? Agora, claro, o momento do Internacional é muito melhor, sem dúvida nenhuma. Tá? O quarto colocado é o Grêmio. O Grêmio fez uma partida na sexta-feira contra o Palmeiras, jogo em São Paulo, e a partida terminou 1-1. Assim, o Grêmio é o quarto colocado, o Flamengo é o quinto, o Palmeiras é o sexto, e foi uma partida que o Palmeiras, o primeiro tempo, amassou o Grêmio. Tá? Assim, quando o primeiro tempo foi acontecendo, o Palmeiras fez um gol, o Rony perdeu uma chance absurda, né,
de um gol, a chance de abrir 2-0 e de repente matar a partida ali, e o Palmeiras não matou a partida, mas o destaque que eu queria dar é que assim, o primeiro tempo foi acontecendo, o Palmeiras foi amassando o Grêmio, e eu pensei assim, que foi, cara, o Palmeiras vai levar esse título, não é possível. Assim, acabou de fazer uma partida desgastante contra o River Plate e perdendo, um desgaste emocional absurdo. Os caras vêm para jogar contra o Grêmio, que é o adversário da final da Copa do Brasil, e os caras estão amassando. Os caras estão fazendo o que eles querem. E eu pensei, de verdade, eu falei, meu, se o Palmeiras vencer essa partida, vai levar o caneco também. Não é possível, assim, os caras, uma maratona de jogos, jogar da forma como está jogando e amassando o Grêmio, que é um adversário também, repito, da Copa do Brasil e um adversário direto também para a disputa do título do Campeonato Brasileiro, eu pensei, foi, cara, não, acho que o mar tá para porco, né? Só fazer um trocadilho, o mar tá para porco, mas aí a coisa desandou, né? O Palmeiras claramente sente o desgaste, o Abel faz as mudanças para poupar o elenco e o Grêmio foi crescendo, o Grêmio consegue o empate e quase consegue vencer se não fosse o Everton, né? Mais uma vez o Everton salvando o Palmeiras, uma grande defesa, mas uma defesaça que ele fez e o Palmeiras conseguiu é, é, uma partida que se desenhava por uma vitória fácil, conseguiu jogar tudo que fez no primeiro tempo no lixo e quase sair com a derrota. Então conseguiu arrancar o empate, né? A gente pode dizer assim, o Palmeiras conseguiu arrancar o empate. São duas coisas, né? Que me preocupa tanto para o lado do Grêmio quanto para o lado do Palmeiras, né? Porque os dois ainda jogam a final da Copa do Brasil. O primeiro tempo do Grêmio chama a atenção, porque foi muito ruim. Mas o Grêmio mostrou que é um time copeiro. Por quê? Porque só tomou um gol. É claro que muito da ajuda do Rony, que perdeu um gol inacreditável, mas mostra que é um time copeiro, porque poderia ter tomado uma goleada no primeiro tempo e segurou a derrota de 1-0. E do lado do Palmeiras a mesma coisa, né? Fez um grande primeiro tempo e no segundo tempo mostrou que é copeiro, porque conseguiu tomar também só um gol. Então são dois aspectos que chamam atenção. Do lado do Palmeiras, o que chama atenção e o que me preocupa é o Abel Ferreira está mostrando que está afim de disputar o título do Campeonato Brasileiro. Ok, eu acho isso legal. Ele veio para o Palmeiras para fazer isso. Agora, você não dá descanso para os atletas. Eu acho que isso é uma coisa negativa, porque você tem uma final de Libertadores, tem um torneio a mais que o Grêmio, tá? E você faz o grande primeiro tempo que fez e faz um segundo tempo muito ruim como fez, eu acho que preocupa, tá? E deixa aí uma dica pro Santos e pro próprio Grêmio na disputa da final da Libertadores e da Copa do Brasil, tá? Chama atenção isso. Se você não vai poupar os jogadores, beleza, agora você precisa ir lá e você precisa vencer. Não adianta você colocar os seus titulares para jogar todas as partidas e sair com empate. Eu acho que esse é o ponto. Tá? Assim, se você vai para não poupar, você tem que ir lá e você precisa vencer, você precisa amassar o adversário. Você precisa sair com um resultado positivo, porque é frustrante. Se você entra com a sua força máxima, os jogadores se doam, se dedicam, se entregam e termina com um empate, fica com uma sensação de derrota. Isso moralmente mexe com a cabeça do jogador. Né? Então, esse é o ponto, assim, que, 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 a gente, que a gente olha, que a gente observa e que eu já falei isso no podcast anterior. A diretoria do Palmeiras precisa dar um toque no Abel. Assim, é falar, olha, a prioridade máxima é a Libertadores, segundo o Copa do Brasil e depois o que vier de Campeonato Brasileiro é lucro. Aparentemente isso não está acontecendo. Precisa alguém lá e precisa ter uma conversa e precisa acontecer, cara. Porque é o que eu falei, se tivesse vencido de 2-3-0 do Grêmio, primeiro tempo, aí beleza. Aí você fala, pô, aí você dá a moral, tira o chapéu pro cara, assim, ele tá fazendo isso, ele quer ganhar tudo, então parabéns para ele, que trabalho que ele tá fazendo. Agora, você faz um grande primeiro tempo, parecia que ia vencer e sai com empate, quase perde ainda, porque não fosse o grande goleiro que tem, aí chama atenção e a gente, mais uma vez,
aponta para esse destaque, né? Precisa poupar, não tem o que fazer, assim. Você perder um, um jogador neste momento, um jogador importante, né? Neste momento, por desgaste, por cansaço, por lesão, por conta de exaustão, é muito ruim, né? Assim, é uma perda irreparável nesse momento da temporada do Palmeiras. Então, esse é o ponto. Assim, legal que ele está querendo, o torcedor obviamente fica feliz, mas precisa tomar cuidado. Existem prioridades na temporada do Palmeiras e me parece que a prioridade do Abel é tudo, né? Mas pela rotina, pelo calendário, não dá. Se fosse do ano passado, já seria. Se fosse um ano normal, 2019, aí, os anos anteriores, sem pandemia, já seria algo difícil da gente pensar, porque a rotina de jogos também ia ser desgastante. Agora, com a pandemia, é jogo atrás de jogo, o tempo de descanso é muito curto, é no limite, e, e o tempo de recuperação, então, nem se fala. Então é por isso que a gente chama esse destaque, a gente chama atenção para isso. Agora é louvável, né? Obviamente a gente tem que tirar o chapéu para um cara que está querendo ganhar tudo. Assim, isso é uma coisa que a gente sempre cobrou no Campeonato Brasileiro, né? De ter treinadores que queiram ter mais ambição, que queiram ganhar tudo. A gente sempre cobra isso. E quando a gente vê, é legal. A gente acha que tem que dar valor a isso. Agora, eu repito, assim, se fosse uma temporada comum, sem pandemia, já seria difícil. Agora, como teve o Flamengo em 2019, né? Já foi difícil, mas o Flamengo deu conta. Agora, com esse final de temporada de 2020, pegado, jogo toda semana, dois, três jogos, uma sequência absurda de jogos, como vem tendo no Palmeiras, a gente precisa dar esse destaque, porque obviamente existe a grande prioridade do Palmeiras, que é a Libertadores, sem dúvida nenhuma, né? Vamos fechar, tá? Falar de Fluminense. Fluminense segue na briga por uma vaga na Libertadores. O Fluminense venceu o Sport por 1-0. Tá? O Santos é o oitavo colocado também, não está fechando os olhos para o Campeonato Brasileiro. O Santos venceu o Botafogo, afunda o Botafogo ainda mais. E o destaque da partida nessa partida do Santos, o gol do Soteldo, né? Que belo gol que fez o Soteldo. Ele dá uma matada de bola, a bola sobe e ele dá um voleio, né? Que belo gol que fez, né? Assim como eu elogiei o do Johan no Atlético Mineiro, a gente tem que dar o destaque para esse do Soteldo no Santos, porque foi um belíssimo gol, né? Um gol que é difícil a gente ver, uma raridade, né? E quando acontece, a gente tem que dar o destaque, né? Vai lá, procura os melhores momentos para quem não viu e vê esse gol, porque é um belo gol, um, um lance muito plástico e mostra a habilidade que tem o Soteldo, né? O baixinho joga demais, o cara joga muita bola mesmo. Então fica o destaque aí e elogiar o Santos, né? Eu queria elogiar o Santos porque é um time que aparentemente estava só focado na Libertadores, vem para essa partida, né? Um time que vem com uma classificação para cima do Boca e vence também, né? Vence também no Campeonato Brasileiro. Acho que esse é o destaque, mostra o bom momento que vive o Santos nesse final de temporada, hein? Acho que é, é, é bom para os jogadores do Santos ganharem confiança, porque o Santos tem um pouco mais de acho que de descanso de uma partida para outra, né? Um pouco mais que o Palmeiras. Então, eu acho que tem que aproveitar essas partidas, porque afinal ainda tem chão para chegar à final da Libertadores. Então, aproveitar esse momento para manter a confiança dos atletas em alta, né? É muito importante isso. Chegar na final, se não 100% fisicamente, 100% na confiança e mentalmente. Eu acho que esse é o grande aspecto, né? Mas o Santos, óbvio, tem um, um calendário um pouco menos puxado que o Palmeiras. O Santos eu acho que pode se dar o luxo sim de poupar um pouco menos, diferentemente do Palmeiras. Por isso que está chamando tanta atenção do Palmeiras e não do Santos. Porque o calendário do Palmeiras, por ter chegado na Copa, na final da Copa do Brasil, está muito apertado, né? São jogos atrasados, jogos que foram adiados, e por isso que a gente chama atenção para esse ponto. Agora, assim, se o Abel quer dar confiança para os atletas, legal, assim, é bacana também para os atletas chegarem com muita moral
tá na final da Libertadores, né? Só esse destaque que eu queria dar. O Corinthians é o nono colocado, tá? E hoje tem o clássico paulista, né? O Palmeiras contra o Corinthians, né? O Palmeiras jogou, tá? Por isso que eu tô falando do calendário do Palmeiras. Jogou na sexta-feira e hoje já joga contra o Corinthians de novo. De novo, mais uma partida no caso, né? Jogar contra o Corinthians hoje. Então é por isso que eu tô falando. O calendário do Palmeiras é brutal, né? E é uma partida que vale muito assim pro Corinthians sonhar com a Libertadores e no caso do Palmeiras para elevar ainda mais a confiança desse elenco, para inflar ainda mais a confiança desse elenco. Um partidaço que se anuncia, a gente obviamente vai acompanhar e amanhã a gente dá o destaque dessa partida, porque é um clássico entre o Palmeiras e o Corinthians e o Palmeiras é sempre um espetáculo à parte, né? E aí não entra em campo quem está na final da Libertadores, quem não está. O que entra em campo é rivalidade, né? E eu acho que é uma boa partida para a gente medir se o Palmeiras realmente está copeiro, né? Já mostrou várias partidas, claro, não, acho que não tem que provar nada para ninguém, mas um clássico contra o seu maior rival, que vem num grande momento, né? A gente tem que destacar o grande momento do Corinthians, que vem num grande momento, que vem embalado. Acho que você conseguir é, é, fazer uma boa partida e acho que não precisa nem focar na vitória, né? Vitória, obviamente, o torcedor quer, mas mais importante é não perder, né? E você mostrar, fazer uma grande partida, mostrar grande equilíbrio emocional, eu acho que esse é o principal, acho que esse é o principal aspecto desse derby paulista, né? O Atlético Paranaense, eu falei, empatou com o São Paulo, décimo colocado, décimo primeiro o Ceará, né? O Ceará foi surpreendido pelo Red Bull Bragantino, hein? Olha o Bragantino aí, né? O Bragantino vem logo depois do Ceará, o décimo segundo, e se afasta ainda mais da zona do rebaixamento e mostra, agora sim, mostra as caras, mostra que o time que foi sensação do Campeonato Paulista é esse Red Bull aí, esse time veloz, um time habilidoso, então vem dando as caras e praticamente eu acho que já, eu não sei a matemática, né? A gente, não sei, eu não tenho aqui lá aquelas porcentagens de rebaixamento, mas para mim o Bragantino nunca mais. O Bragantino passou por um grande período aí de falta de confiança e agora é um time que está com a confiança, com a organização, tudo em dia. Então é um time que vai permanecer na Série A e que vai trabalhar no ano que vem. Vai dar trabalho no ano que vem. Eu me arrisco a dizer que um título, obviamente, distante, isso precisa ser construído. Agora, que vai dar trabalho, isso eu não tenho dúvida, sabe? Porque acho que chegou aí meio embalado, achando que ia ser um pouco mais fácil, tomou as porradas que precisava tomar e agora já sabe que a Série A é uma coisa diferente da Série B, é uma coisa diferente do Campeonato Paulista. Então é um time que, para mim, o ano que vem vai dar trabalho, hein? Olho nesse time do Bragantino, que é um bom time, né? Patrocinado aí pela. Patrocinado não, patrocinado sim, mas é o clube da Red Bull, né? Então tem muita grana envolvida, um time que tem um alto poder financeiro, alto poder de investimento. Então, um time aí para a gente, obviamente, ficar de olho, sem dúvida nenhuma, para o ano que vem, né? 13º colocado o Atlético Goianiense, o Atlético perdeu do Atlético Mineiro, né? O, o, o 14º Sport, 15º Vasco, né? O Vasco perdeu do Curitiba, resultado muito ruim, né? Porque quando é um adversário direto do rebaixamento, né? Então, um resultado péssimo para o Vasco, né? A primeira derrota do Luxemburgo nesse retorno no Vasco, né? Se eu não me engano. Então, um resultado péssimo você perder contra um adversário direto ali na parte de baixo da tabela. Tá? O 16º Fortaleza, e aí abrindo o Z4 Bahia, Goiás, Curitiba e Botafogo. Eu falei, a gente tem algumas partidas para acontecer hoje ainda. O Palmeiras e o Corinthians, tá? O jogo na casa do Palmeiras e Goiás e Flamengo, partida importante também para o Flamengo. Tá? E com isso eu fecho o podcast de hoje. Deixo aberto o meu convite para vocês, né? Quiser que eu falo do seu time de coração, quiser que eu falo de outro torneio, né? Só para falar de Série B, né?
não tinha comentado, né? Mas o Cruzeiro permanece na Série B, né? É o momento do Cruzeiro viveu aí um momento de euforia e o momento agora já não é tão bom, né? O Cruzeiro chegou ali no meio da tabela, chegou a flertar, né, com uma possível classificação e agora 14º, né, na tabela da Série B. Duas derrotas consecutivas, o momento é ruim do Cruzeiro, né, e rebaixamento de Série C eu acho que fora de cogitação, mas fica a frustração, né, do torcedor cruzeirense que sonhava com um retorno rápido à Série A. E isso não vai acontecer, né? Isso não vai acontecer. O América assiste o Cruzeiro sofrendo na Série B e vai para a Série A jogar a Série A com o Atlético Mineiro, né? Então, quem iria imaginar, né? Todo respeito, obviamente, ao América, né? Mas quem iria imaginar que a gente veria um campeonato brasileiro na Série A, o América e o Atlético e o Cruzeiro fora da Série A, né? Então você vê que muita coisa errada foi feita, tá? E fica esse destaque aí para o torcedor negativo, né? Para o torcedor cruzeirense, essa lamentação. E óbvio que o torcedor deve estar sonhando, deve estar torcendo para a permanência do Felipão, mas eu acho difícil, né? Acho difícil a permanência do Felipão no Cruzeiro, porque o Felipão é um cara que precisa de investimento, né? Ele precisa de jogadores para conseguir trabalhar. Sem isso, ele obviamente chegou para mexer muito mais com o emocional dos jogadores do que qualquer outra coisa. Ele conseguiu por um curto período, agora ele precisa de reforço. E reforço é uma coisa que o Cruzeiro não pode trazer, né? Pelo menos não com a qualidade que o Felipão gostaria para levar o time de volta à Série A. Então, é por isso que eu acho difícil, porque o Felipão teria uma vida muito difícil, né, na temporada de 2020. Já está em 2021, né? Na temporada de 2021 seria muito difícil. Agora, obviamente que a gente torce, né? Um grande treinador, se tem alguém que é capaz de recuperar esse time do Cruzeiro, é o Felipão, né? Então a gente acompanha as cenas dos próximos episódios. Deixo o meu convite aberto para vocês. Se quiser que eu comente do seu clube de coração, de outro torneio, deixa o comentário aí embaixo, né? O próximo podcast a gente vem, traz a discussão para vocês. E agora sim eu me despeço, fecho o podcast de hoje. Quero desejar para todo mundo uma ótima semana, tá? Um, uma semana onde a gente teve aí a liberação de uso emergencial das vacinas, né? Goste ou não, de certa forma é uma coisa boa, tá? Porque uma vez imunizado, boa parte da população tem um pouco mais de segurança para sair às ruas e com isso a gente pode sonhar aí, obviamente que não num curto prazo, a gente pode voltar a sonhar assim com torcidas nos estádios, por que não, né? Então acho que de certa forma é uma notícia boa, né? Tem gente que não gosta de vacinas, eu não vou entrar no mérito de discutir isso, mas querendo ou não, gostando ou não, isso é uma coisa boa se a gente pensar no esporte, né? Que a gente pode ter aí num período, quem sabe aí de 6 meses, segurança suficiente para a gente ter os estádios é, é, ocupados, aí uma bela porcentagem, né, de estádios ocupados. Por que não? Ia ser legal, né? A gente ficar nessa torcida. Então, uma semana que, gostando ou não, pelo menos para mim, foi muito boa, né, essa perspectiva da gente voltar a ter público nos estádios, sem dúvida nenhuma. Para mim foi uma notícia muito interessante, tá certo? Um forte abraço, galera, e até amanhã. Vamos acompanhar aí as partidas de hoje e amanhã a gente está de volta para falar mais sobre elas. Tchau!